Muito boa noite, sejam bem-vindos aqui, mas essa live que nós estamos falando sobre a história da filosofia. Hoje é a segunda live que nós falamos isso, nesse projeto que eu estou iniciando aí. Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de filosofia e nós estamos começando aí um projeto bem bacana. Em breve nós teremos mais informações. Hoje, por exemplo, eu vou falar um pouquinho mais além daquilo que eu falei ontem. As nossas lives não vão ser muito demoradas, as lives diárias. Eventualmente eu vou fazer uma live um pouco mais longa, é claro. Como eu estou falando, eventualmente eu vou fazer uma live mais longa. Mas em geral as lives vão ser curtas, aí, as lives diárias e tal, elas vão ser mais curtas, tá? Mas porque o nosso conteúdo ele tem que ser dado, assim, vamos dizer assim, em pílulas homeopáticas. Queria dar boa noite para o meu grande amigo aí, Felipe Cochin, que está entrando aí na live aí, tá bom? Queria dar as boas-vindas também para Mil Artes para Bebê, que é uma empresa muito bacana que faz coisas para criança, para bebê recém-nascido. Recomendo muito, inclusive, fazendo um merchan já logo de cara no início da nossa live, tá? Queria agradecer a presença de todos e vamos começar de fato aqui avisando algumas coisas importantes. Nós estamos aqui no Instagram, por enquanto no meu perfil, tá? Em breve eu vou anunciar alguns cursos aí. O primeiro curso vai ser dado por esse que vos fala, especificamente. O curso vai ser de retórica e oratória, baseada no modelo Parley, né? Ou seja, um modelo que é baseado no parlamento britânico, como são feitos os debates lá, né? O Campeonato Brasileiro de Debates, por exemplo, é feito nesse modelo. O Campeonato Mundial de Debates também é feito nesse modelo. É um negócio muito interessante. Queria dar as boas-vindas aí ao Versus 4, que acabou de entrar. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Estou anunciando aqui algumas coisas sobre o curso que eu vou dar. Pretendo começar o curso já no mês que vem. A partir de semana que vem nós vamos fazer a divulgação do curso, assim, de modo mais efetivo nas redes sociais. E esse curso vai ser um curso sobre, como eu estava falando, sobre a arte de falar. Como fazer um bom discurso e como debater, quais são as técnicas corretas da fala, quais são os argumentos válidos, os argumentos inválidos. Esse tipo de coisa nós vamos fazer ali de modo concreto, com jovens. Eu pretendo, na verdade, direcionar esse curso para jovens, né? Crianças ainda entrando na adolescência, né? Ali 10, 12 anos, crianças de 13, 14, 15, 16 e por que não também 17, 18 e agora já na fase adulta, né? 18, 19, 20 aí, tá? Vou ensinar como é que se organiza um argumento, né? Na fala, como se faz uma boa introdução, como usar as conjunções na hora que se fala, né? Num discurso preparado especificamente, tá bom? Essas vão ser as coisas que nós vamos trabalhar nesse curso aí que vou dar a partir do mês que vem. Mas continuando aqui o nosso mini curso da história da filosofia, mini nos dias, porque o curso é longo toda a vida, como vocês vão ver. Então, olha só, hoje eu vou falar rapidamente. Ontem, o que nós falamos na live anterior, né? Nós demos a definição etimológica do que é a filosofia, ou seja, falamos o que a filosofia é, em termos etimológicos, e falamos o que a filosofia faz. E aí nós comentamos que a filosofia é a ciência que estuda a causa última de todas as coisas. Vimos o que é ciência também, né? Vimos filosofia é a ciência que estuda a causa última de todas as coisas. Vimos que ciência é o quê? É um conhecimento racionalmente fundamentado. Vimos o que é conhecimento racionalmente fundamentado e explicamos detalhadamente essas coisas aí, para depois nós vermos, o que nós vimos é o que é a causa última de todas as coisas. Nós vimos isso e vimos que a filosofia está preocupada em estudar esse tipo de coisa. E aí, vejam bem, uma pergunta que se faz normalmente, e hoje eu vou tentar dar uma esclarecida aí, por que a filosofia surge na Grécia? Porque normalmente a gente escuta falar assim, olha, não existe a filosofia chinesa, a filosofia hindu, a filosofia budista. Gente, vamos aqui falar logo de cara. Filosofia só faz sentido falar na Grécia, da Grécia para cá. O que nós chamamos de filosofia, fora dessa tradição que se inicia na Grécia, né? Vamos colocar melhor assim, existe uma tradição que se inicia na Grécia, que nós chamamos de filosofia, e essa tradição vem até hoje no nosso tempo. Isso nós chamamos de filosofia. Qualquer coisa que
seja anterior a essa mentalidade grega, qualquer coisa que seja anterior a essa mentalidade grega, normalmente nós até chamamos de filosofia, mas em sentido próprio não é filosofia. E aqui eu queria chamar a atenção para essa coisa da palavra próprio. Eu costumo dizer, brincar com os meus alunos de ensino médio, né? Falar que eu considero essa palavra uma das principais palavras da atualidade. Por quê? O que é o próprio, pessoal? Em geral, vou resumir muito aqui a história, tá? Em geral, na filosofia nós falamos que existe termos próprios e impróprios. Aquilo que no cotidiano depois a gente vai chamar de, por exemplo, sentido denotativo, ou então conotativo, ou então mais. São as famosas figuras de linguagem, né? Então, normalmente, às vezes, nós estamos num discurso, numa conversa, num debate, explicando alguma coisa, nós estamos usando uma expressão, um termo que é impróprio, e às vezes a gente está achando que esse termo é próprio. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu falo próprio e impróprio, eu sei que propriamente, de modo apropriado, o que é próprio? Próprio é aquilo que algo tem por excelência. Eu vou voltar mais vezes nesse assunto do próprio aqui. Próprio é aquilo que alguma coisa tem por excelência, tem de excelente, faz muito bem, né? E aí, bom, e impróprio? Impróprio é como se fosse uma característica, algo que alguma coisa faz, mas não é dela especificamente. Vamos lá. O que é próprio do cachorro? Ou seja, o que o cachorro faz por excelência, se não latir? Próprio do cachorro, então, é latir. Próprio do ser humano é ter a racionalidade. Por exemplo, eu estou sentado numa cadeira. Eu falo, ó, essa cadeira aqui tem 4 pernas. A cadeira tem 4 pernas. Veja, a cadeira tem perna mesmo em sentido próprio, ou seja, em sentido específico? Não, quem tem perna somos nós, seres humanos. Nós temos pernas. A cadeira, ela tem perna em sentido impróprio. Perna em sentido impróprio. Por isso que nós falamos que a perna da cadeira é uma figura de linguagem. E especificamente, essa figura de linguagem tem nome. É o que? Uma personificação. Você atribui uma característica de uma pessoa a uma coisa. É o pé da montanha, a perna da cadeira, não é verdade? Isso é uma personificação, porque em sentido próprio quem tem perna somos nós, seres humanos, por excelência. Então, por excelência, em sentido próprio, a filosofia é uma obra dos gregos. Os hindus, os chineses, os budistas não têm uma filosofia. Por que eu digo isso? Né? O professor Giovanni Reale, né, que tem essa história da filosofia aqui, ó, que está aqui atrás de mim, logo no primeiro volume, esse volume aqui, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala exatamente isso que eu vou falar para vocês aqui. Olha só, vou tentar dar um exemplo aqui para a gente entender. Os gregos não, por exemplo, os egípcios usaram uma certa matemática para construir as pirâmides, não é verdade? Os babilônios, né, usaram uma certa matemática para fazer aquelas construções maravilhosas dos jardins suspensos, para criar aquele sistema de aqueduto, jogando água lá para cima, a água vinha descendo de modo organizado. Gente, eles usaram uma matemática. Mas vejam, nenhum desses tentou responder a pergunta o que é um número de modo racional. Os primeiros a tentarem fazer isso foram os gregos. Ou seja, apesar desses povos terem utilizado os números, os gregos foram os primeiros a tentar responder por meio da razão. Lembra lá a filosofia? Ciência que estuda a causa última de todas as coisas. O que é ciência? É você ter um conhecimento racionalmente fundamentado. Se você tem um conhecimento racionalmente fundamentado, isso é ciência. Então os gregos foram os primeiros nesse sentido a tentar dar um significado racional para a palavra, para o que é o número. Responder o que é o número do ponto de vista racional. Vejam, você tem até lá na China, né, o Confúcio, mais ou menos ali no período quando surge a filosofia no século VI, ali antes de Cristo, ele está organizando todo o sistema moral chinês, mas ele está organizando, falando, ó, isso aqui é melhor assim, melhor assado, mas sem justificar racionalmente do porquê tem que ser assim. Claro, existe uma lógica, uma racionalidade interna. Mas olha, pessoal, vamos falar a verdade. Uma racionalidade interna, até nos mitos nós temos. Né? Até nos mitos nós temos uma racionalidade interna. Né? Por que eu estou falando isso? Porque, vejam, repito,
no sistema lá moral confucionista, né? Você tem uma estrutura de organização do modo de conduta da sociedade, mas que ele não está se preocupando em justificar racionalmente cada um daqueles pontos, né? A mesma coisa acontece na filosofia hindu, a mesma coisa acontece na filosofia budista. Resumindo, essa questão de você tentar justificar racionalmente a causa última das coisas, a essência última das coisas, essa unidade última que as coisas têm, foi uma invenção dos gregos. Mas por que os gregos conseguiram isso? Foi um milagre? Aconteceu ali, o milagre grego da filosofia ter iniciado ali. Não foi um milagre. Os gregos, eles conseguiram alguns elementos, na verdade isso aqui não é uma resposta assim cabal não, tá, pessoal? Deixa eu colocar uma coisa aqui de modo bem sincero para vocês. Por que eu estou colocando isso aqui assim, desse modo? Porque muita gente pensa que assim, isso aqui é uma resposta cabal. Não é. Os grandes especialistas na história da filosofia perceberam o seguinte, olha só, nós temos indícios que nos fazem entender que a filosofia na Grécia começou por essas razões. Que razões são essas? Em geral, pessoal, os estudiosos mesmo ali da história da filosofia e tal, eles costumam atribuir 4 fatores que fizeram com que a filosofia surgisse na Grécia. 4 fatores. Que fatores são esses, né? Primeiro fator, o mito grego, né? O ócio, o contato que os gregos faziam com outras culturas que eram circunvizinhas deles ali, ou seja, faziam fronteiras com eles, e um terceiro fator, né? E um quarto fator aqui que eu acho que é o mais importante de todos. Eu, particularmente, acho mais importante. O fato de que nas cidades gregas haviam diversas, umas diferentes em relação às outras. Haviam cidades, por exemplo, que você tinha lá uma forma de governo que atualmente, olha só, isso é atualmente nós chamamos de democracia, né? Eles chamavam de politeia, era uma forma de governo que todo mundo participava da governança. Havia cidades que as formas de governo era monarquia. Havia cidades que a forma de governo era a aristocracia. E, como eu falei, repito, havia cidades em que a forma de governo era isso que hoje nós chamamos de democracia. Não era bem democracia. Depois nós vamos ver mais lá na frente qual o nome mais apropriado para isso. Nós vamos ver que é aquilo que os romanos chamaram de república. Tá bom? Mas, bom, dito isso, o que eu tenho para falar para vocês? Amanhã, na live de amanhã, eu vou explicar cada um desses 4 pontos. Ou seja, o ócio, vamos colocar numa ordem aqui que eu prefiro, na verdade. O ócio, né? O mito grego, o contato com outras culturas e essas formas de governos variadas. Vou mostrar para vocês como é que elas foram fundamentais para o surgimento da filosofia entre os gregos. Lembrando, olha só, tem 15 minutos de live. Passou assim, não é verdade? Então, todos os dias, às 9 horas da noite, eu vou fazer uma live aqui com vocês. Tentando mostrar como é que se desenvolve o decorrer da história da filosofia como um todo, para você pelo menos se localizar. Opa, esse aqui é o mundo que eu tô. Dos gregos até aqui tem um passeio, tem um caminho imenso. E aí você vai entender que, olha só o que eu vou falar, ainda hoje existem coisas que nos influenciam de modo absurdo que tem pé na Grécia Antiga. E se você não sabe disso, você vai ficar à mercê dos dias, do tempo, né? Sem saber quem você é. Tá bom? Então não percam amanhã. Vejam, é rápido, eu não vou ficar me delongando muito e vou falando todo dia um pouquinho, né? O iniciozinho ali eu falo, falamos disso ontem, e aí vamos avançar nisso daqui hoje, tá bom? Todo dia um pouquinho, né? Piano, você vai lontando, né? Assim, ou seja, devagar a gente vai longe, tá bom? Então, hoje a gente fica por aqui, lembrando, todos os dias eu vou fazer live, né? Lives curtas de 10, 15 minutos, comentando aí a história da filosofia como um todo. Dependendo do dia eu vou ficar um pouco mais, porque às vezes o assunto pede que a gente fique um pouquinho mais. Mas a questão é essa daí, pessoal. Fiquem conosco, tá? Divulguem o trabalho que eu estou começando aí.
Ajudem a divulgar, falem para os seus amigos. Se eu colocar lá um postzinho, um story no Instagram, compartilhe para isso aí gerar engajamento, para as pessoas terem acesso a isso daí. É um trabalho bacana, esse trabalho aqui da live vai ser extremamente gratuito mesmo. Estou fazendo um negócio gratuito, mais à frente, como eu falei, eu vou lançar alguns cursos, de fato. Esses cursos vocês podem recomendar para as pessoas, recomendar para os amigos. Eu, não é porque eu sou eu que estou dando curso, não. Se eu tivesse um filho ali pela adolescência, entrando na adolescência, ali, principalmente na adolescência, eu faria esse curso de como falar num debate, como falar em público, tá bom? Eu faria esse curso aí. Pô, obrigado, Malu, obrigado mesmo, tá? Saudade de vocês aí, tá bom? Te admiro também, tá? Obrigado por ter assistido aí. Pessoal, então é isso. Lembrando então que eu tô aqui no Instagram, no meu perfil, por enquanto. Que bom, obrigado, Malu, obrigado. Espero que eles possam curtir o que vai vir por aí, que vai ser muito mais legal ainda. Amanhã, então, quando eu falar desses fatores, quando eu falar principalmente do quarto fator ali, vocês vão achar interessante falar, putz, então a filosofia surgiu na Grécia por isso? É amanhã que vai fechar essa coisa do porquê que a filosofia surgiu na Grécia. E aí na segunda-feira, quando eu retornar com a live na segunda-feira, eu vou começar a falar de fato dos primeiros filósofos e mostrar como é que eles influenciaram a ciência atual, para vocês terem uma ideia. Isso vai ficar muito legal. Assistam aí que vai ficar muito legal. Então olha só, eu vou colocar essas lives também no YouTube, tá bom? Pode pedir para me seguir lá que eu vou aceitar. Vou aceitar lá, tá bom, Malu? Eu vou colocar essa live no YouTube, vou colocar no perfil lá no YouTube, vou colocar no Facebook também, num perfil chamado Academia Areté, tá bom? Academia Areté. Areté com acento agudo não é, porque em grego areté é virtude. E a academia é escola fundada por Platão, como nós vamos ver aí também, tá bom? Então assim, amanhã eu vou falar então por que os gregos, a filosofia surgiu na Grécia de fato ali, tá? Legal, Malu, vou colocar no Facebook, vou colocar no YouTube também, e avisa seu pai aí que você colocou que ele estava querendo ver, mas não usa o Instagram. Eu vou falar a verdade, eu também não gosto muito do Instagram não, mas assim, é um mecanismo bom aqui que eu tenho que usar, enfim. Outra coisa, fala pra ele que eu vou colocar também vou colocar essa live também no Spotify, tá bom? No Spotify da Academia Areté. Já tem algumas coisas lá, se ele quiser ouvindo assim, mas são assuntos mais esparsos. Esse daqui eu vou fazer a história da filosofia como um todo, bem passo a passo, tá? Boa noite, Israel. Obrigado pela presença, mas eu acabei de acabar a live, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. Tem uns textos lá meu também na Academia Areté no YouTube, tá bom? Obrigado, Malu. Saudade de vocês aí. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E o nome do canal no YouTube ainda vou criar. O canal no YouTube ainda não está feito não. Deve ser de fato. Eu devo manter o nome Academia Areté. Academia Areté. Então amanhã, 9 horas da noite, estamos aqui de novo. E aí eu vou criar isso daí, tá bom? Direitinho, e aí vamos nos falando aí diariamente às 9 da noite, todo dia um pouquinho de história da filosofia, bem aos poucos para você formar essa mentalidade aí do porquê que as coisas são como elas são. Obrigado, pessoal, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.